Antes de falar do fluido cósmico, queria propor da gente conversar um pouquinho sobre o fluido vital, que é uma modificação do fluido cósmico. Mas é tão interessante os textos reunidos, quando nós reunimos os textos sobre o fluido vital, e dá uma ideia para a gente mais prática, porque o fluido cósmico é tão imponderável, nós entramos numa esfera que é tão superior, tão divina, que para nós fica muito geral. Ele dá origem a tudo, né? Ele é passivo de infinitas modificações, mas... Então eu trouxe alguma coisa do fluido vital e do perispírito para que fique mais palpável para a gente, né? Então, interessante que, olha só, no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 3, no item 2 da introdução, Kardec escreve assim: segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside, o fluido vital, em um fluido especial, universalmente espalhado, que é o fluido cósmico, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida. Tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. O que o Kardec está fazendo aqui? Está retomando a tradição dele de magnetizador. Porque ele bebeu na obra de Mesmer, que o que o Mesmer fez? O Mesmer percebeu que, se eu pego um ímã, eu tenho magnetismo. Do ímã, eles se repelem, se atraem, dependendo do polo. Mas aquilo é mineral. Então é um magnetismo mineral, que era o que eles conheciam. Hoje, o magnetismo que a ciência conhece é o eletromagnetismo. Então, o que é o eletromagnetismo? Uma corrente elétrica passando por um fio. Imagina que eu pego um fio, tiro a capinha dele, fica o fio lá desencapado. Passou uma corrente elétrica naquele fio, gera um campo magnético. Então, esse é um magnetismo. Se você chegar com malhinhas de ferro ali, elas grudam no fio. Porque a corrente elétrica gera um campo magnético. E o contrário também. Um campo magnético que oscila gera uma corrente elétrica. A gente percebe isso na antena. A anteninha do rádio, a antena do carro. Vem a onda eletromagnética, vibrando, gera uma corrente elétrica na antena, essa corrente elétrica vai lá para do rádio e ali você ouve a música. Né? Porque aquela corrente faz vibrar o alto-falante em frequências determinadas, essas frequências são interpretadas pelo nosso ouvido como som. E a gente ouve a música. Então é esse o princípio. Então, na época de Kardec, do Mesmer, magnetismo mineral, e hoje, da ciência, magnetismo, eletromagnetismo, decorrente de corrente elétrica ou do campo magnético. Mas o Mesmer, isso aqui é bonito, fez uma pesquisa diferente, que ele chamou de magnetismo animal, ou magnetismo humano. Ele percebeu que os seres vivos possuem um magnetismo, que não é um magnetismo mineral. E a gente sabe que também não é o eletromagnetismo da onda de rádio, da onda de televisão. É um outro magnetismo, que chamou de magnetismo animal. E é isso que o Kardec está falando aqui. Eles deram o nome de fluido magnético, fluido nervoso. Então, o que o Mesmer fazia? Impunha as mãos, porque ele estudou que muitos problemas orgânicos são decorrentes É como se a bateria nossa tivesse descarregada. Se a bateria do celular estivesse descarregada. E aí você não consegue fazer ligação, não consegue acessar o WhatsApp, não consegue entrar na internet. Você precisa carregar a bateria. Como que era feito isso? Alguém vem, põe as mãos e doa fluido vital. O fluido vital. E um corpo, qualquer corpo vivo, qualquer ser vivo, só tem vida enquanto tiver carga na bateria, que é o fluido vital, que é a energia que o físico precisa. Vida orgânica, não tem nada a ver com vida inteligente. Quer dizer, por exemplo,
A pessoa pode estar em coma numa UTI. O espírito está longe, fazendo curso lá no mundo espiritual. Ou preparando para desencarnar. E o corpo está lá. Coração batendo, metabolismo. Está tendo uma vida orgânica. Então, essa vida orgânica do corpo é mantida pelo fluido vital, que é a energia, que é a bateria. A energia que mantém tudo funcionando. Chama de fluido vital. Então, Kardec começa a trabalhar esse conceito na introdução, mas o interessante aqui é que ele diz assim, que ele é uma modificação do fluido universal ou fluido cósmico. E cada ser absorve uma parcela. Uns têm mais, aí, portanto, mais vitalidade, mais vigor, outros têm menos, por isso, menos vitalidade, mas é absorvido. Ou seja, esse fluido vital é uma das infinitas modificações que o fluido cósmico pode sofrer. Bonito isso, né? Porque se a gente pensa que o fluido cósmico é o veículo pelo qual o pensamento de Deus se manifesta, o pensamento de Deus, o meio pelo qual o pensamento de Deus se propaga é o fluido cósmico. Se o nosso fluido vital é uma modificação do fluido cósmico, então o pensamento de Deus está mantendo o nosso corpo. Está circulando. Deus está presente num dos fluidos. Tem outros fluidos, só o fluido vital. Agora, olha que interessante. Quando ele vai falar dos elementos orgânicos, a questão 45 do Livro dos Espíritos diz assim, que o Kardec pergunta, quando o mundo foi criado, de onde vieram os elementos orgânicos? Porque essa é uma questão séria, uma questão importante. Porque eu consigo explicar a matéria inorgânica. Um pedaço da Terra veio do Sol, bateu as asteroides e juntou, e aí eu tenho minerais todos e forma a crosta da Terra. Mas e os elementos orgânicos? Primeira bactéria, os primeiros vírus, primeiras algas, primeiras plantas. De onde vêm esses elementos orgânicos? Olha o que os espíritos respondem. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Incrível! Isso é impressionante. Porque quando nós lemos descrições do André Luiz, nosso lar, por exemplo, todo mundo assusta. Tem jardim, tem flor, às vezes tem um bichinho, tem um cachorrinho, tem um cavalo. Você fala, mas não é possível. Então, vamos tirar o princípio inteligente. Vamos pensar na matéria lá, porque é orgânico, tem uma flor, então eu tenho um elemento orgânico lá, eu tenho uma vida orgânica. Só que nós podemos tocá-lo? Não. Para nós é imponderável. Não é? E aqui o que eles dizem? Que esses elementos orgânicos estão lá no meio dos espíritos, lá, no meio dos espíritos, questão 45. E que foram trazidos para cá. Quando a Terra tinha condições, foram trazidos para cá, materializou os fluidos. Gradativamente, aí começou a surgir a primeira bactériazinha. Claro, juntou os elementos, né? Os elementos químicos, mas tem algo ali que não é só elemento químico que dá a vida. Essa é a grande questão. Porque como é que você distingue uma pedra de uma alga? E às vezes é difícil você distinguir onde termina o reino mineral e começa o reino vegetal, o reino animal. Nós temos dificuldade. Então, a vida começa como? Pelos ensinos dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, há um princípio de vitalidade que faz com que surja a vida orgânica. É o fluido vital. É como se fosse uma lei de atração. Isso, exatamente. Esse fluido vital é o que dá a coesão, Cláudia. É como se fosse assim, na sopa é o caldo, né?
É o que mantém tudo unido. É o que eles vão dizer aqui. Mas vamos falar isso aqui. Olha que interessante, na questão 65. É que fala expressamente sobre o fluido vital, ou o princípio vital. Ele, o fluido vital, tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Olha a sutileza dos espíritos. A ciência dessa época não sabia a ligação de magnetismo e eletricidade. Hoje, para nós, não tem distinção. A gente chama de eletromagnetismo. Não tem distinção. A gente sabe que é junto. Eletricidade e magnetismo são duas manifestações de um mesmo fato, que é o eletromagnetismo. E aqui os espíritos já sugerindo na questão 65, olha, é o que vocês chamam de fluido magnético ou fluido elétrico, mas animalizado. Ou seja, não é o do mineral, não é ímã. Não é ímã. É uma força eletromagnética animalizada. Ou seja, não é onda que a Globo emite e que a gente capta e assiste novela. Não é a onda que meu celular capta para eu conversar. É uma onda eletromagnética que não é essa onda eletromagnética que a gente conhece. Ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque se fosse uma onda eletromagnética convencional, eu criaria uma gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? Eu crio um dispositivo, que é como se fosse uma gaiola mesmo, de um metal. A onda eletromagnética não passa. Se você entrar dentro de uma gaiola de Faraday, você não consegue fazer uma ligação com o seu celular. Porque aquele dispositivo metálico, ele bloqueia a onda eletromagnética, mas ele não bloqueia o pensamento. Isso já foi feita experiência, por exemplo, na Rússia com telepatia. Coloca um sensitivo dentro da gaiola de Faraday e ele consegue se comunicar telepaticamente. Então, o pensamento não é uma onda eletromagnética convencional. Quando Emmanuel diz, é uma onda eletromagnética, ele está dizendo, usando uma analogia, quer dizer, é uma onda eletromagnética, mas num outro patamar de sutilidade. Não é a que a Globo está emitindo, que a rádio está emitindo, que o celular capta. Não é. Porque senão o nosso celular captaria pensamento. Nosso aparelho de televisão captaria pensamento, claro. Porque ele é um aparelho para captar a onda eletromagnética, então é um outro tipo. Então aqui os espíritos, por falta de terminologia, eles dizem assim, olha, é um fluido magnético ou elétrico, que não tem diferença, mas animalizado, ou seja, que está numa estrutura orgânica. Aí ele tem uma outra função, bonito isso, né? É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. E aqui que é bonito. Porque o espírito é tão sutil, como é que ele vai atuar sobre a matéria bruta? Ele precisa de uma coisa intermediária. É como se fosse um controle remoto. Então, eu estou aqui, aperto o botão aqui, uma onda eletromagnética vai até o aparelho, liga, desliga, muda de canal, de acordo com o botãozinho que eu aperto, porque cada botãozinho que eu aperto é uma frequência diferente. Então, eu aperto o play, é uma frequência. Chegou aquela frequência lá, o aparelho interpreta, liga. Apertou, ele desliga. Apertou outro, porque ele entende que é para ir para frente. As frequências são diferentes, é um controle remoto. O espírito também. Então, através do seu pensamento, ele dá uma ordem e o fluido vital transmite para a matéria orgânica, para o corpo físico, para as células, para os demais elementos. Então, é um intermediário entre o espírito e a matéria. Então, olha a importância desse fluido vital. E o bonito é que ele é o quê? É o que está dizendo na questão 65. Qual que é a fonte dele? O fluido cósmico. O fluido universal. Quer dizer, Deus está em tudo mesmo. Ele fez um negócio assim que não tem jeito dele não estar, ele está em todos os lugares. Porque é fluido cósmico. Fluido cósmico modificado. Se brincar para a gente entender, é como você pegar a água e congelar. A água vira uma pedra, se você derreter, ela vira água. O fluido cósmico, se você mexer nele, vira fluido vital. Se você mexer, ele vira outro tipo de coisa.
mas é o fluido cósmico, é uma modificação do fluido cósmico. Interessantíssima é uma questão, que está na questão 70, e o Kardec faz um comentário da questão 70. Esse comentário é lindo, ele diz assim: os órgãos, rim, fígado, cérebro, se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Olha. Então, todas as partes do nosso corpo estabelecem um tipo de comunicação através do fluido. Olha que interessante. Aí ele diz assim: no caso de certas lesões, e as põe em comunicação entre si no caso de certas lesões e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Então, quando há uma lesão num órgão, ele ainda assim continua se comunicando por causa do fluido vital. Agora, olha que interessante o que ele vai dizer aqui. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Vamos pensar no coração. Se ele se danificou muito, ele para de bater. E nem o fluido vital consegue reativar. Porque aí danificou demais e nem o fluido consegue mais atuar sobre ele, é o que o Kardec está dizendo. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. É a bateria. A energia da bateria é o fluido vital. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante. Quer dizer, pode aumentar e diminuir ao longo da vida. Quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Vai se esgotando. Como uma bateria, né? Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, quando a gente se alimenta, nós estamos também absorvendo fluido vital e às vezes a gente não dá importância para isso. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que a tiver em maior porção pode dá-lo a um que a tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Até chegar a um ponto em que os órgãos estão tão envelhecidos, tão debilitados, que eles não têm mais condição de absorver a energia. É uma pilha recarregável. Recarregou tanto que ela já não consegue mais pegar a carga. Aí não adianta. Aí morre. Morreu. Como diz Nesta Capitinga, né? Morreu. Agora, na questão 424, Kardec, os espíritos vão trabalhar fluido vital e magnetismo. Aí eles dizem assim: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A pergunta aqui era se nós poderíamos, através do magnetismo, alterar o fluido vital. Sem dúvida, pode ser feito. Olha que interessante. Mas não é o magnetismo lá da televisão, né? É um outro magnetismo que se transforma em fluido vital. E quando vai falar do fluido magnético, questão 427, eles falam assim: fluido vital, eletricidade animalizada. Se vocês quiserem chamar disso, é o que os espíritos estão dizendo. Pode chamar de fluido vital ou eletricidade animalizada.
que são modificações do fluido universal. É simplesmente sensacional. Aí, para a gente encerrar, mais 5 minutinhos, né? Dá tempo. Eles vão falar do perispírito. Então, agora não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então, posso estar falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico. Agora já é o perispírito. Aqui que fica lindo. Questão 94. Quando os espíritos vão falar, o Kardec pergunta, de que é formado o perispírito? O perispírito é feito de quê? Qual que é a matéria formativa do perispírito? E os espíritos respondem, do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro. Já é um fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é um fluido universal modificado. E o perispírito de todos os espíritos que estão evoluindo na Terra é formado desse fluido cósmico modificado. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Interessante, né? Então, se um espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo, corpo mental. É como se mudasse de frequência. Fica um campo, e aí ele tem que ir naquele orbe e absorver o fluido cósmico modificado daquele orbe. É bonito isso, porque o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na Terra, né, Jesus e os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que cooperam com ele na formação e na manutenção do globo, criaram uma modificação que dá ao fluido da Terra. Então, que é única, né? Que é única. É uma obra de arte. Então, toda a base fluídica da Terra é um fluido universal modificado, eles modificam isso, e aqui passa a ser a matéria de base para todos os fluidos da Terra, inclusive todos os perispíritos, de todos os espíritos. Não é só de espírito inferior, inclusive os espíritos, o mais evoluído espírito da Terra, que está ainda na Terra, o perispírito dele é formado desse fluido. Isso é maravilhoso, né? Aí, o Kardec vai, uma questão básica, né, que é a 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito, como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, é um fluido que lhe é próprio. Então, cada perispírito, não há um perispírito igual ao outro, porque a mente de cada espírito modifica. Então, você tem uma média, mas igualzinho não é, e ele aure da onde? Da atmosfera do planeta, que é o fluido cósmico modificado daquele planeta. E a aparência, geralmente, é da última encarnação, mas se o espírito, quanto mais superior, mais liberdade tem, né? Então, fala, agora eu quero me parecer o que eu era 1000 anos atrás. Não, agora eu quero mais alto, mais alto. E assim vai, né? E para encerrar, questão 257. Quando fala sobre, o Kardec vai escrever um ensaio sobre a sensação, ele diz assim, o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Por isso que é esse fluido. É laço que tira do meio ambiente, do fluido universal.
participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, só para deixar claro que o fluido vital está impregnado no perispírito, que o transmite ao corpo. Aí, terminou. Ah, que lindo. Pois é, e para a gente, né? Matéria Cósmica, o poema do Augusto dos Anjos, música do Zé Henrique, no CD que a gente lançou, que é o poema do Augusto dos Anjos, que está no Parnaso de Além-Túmulo, e diz assim: glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. Isso é lindo, porque se o fluido cósmico transmite o pensamento de Deus, todo o conhecimento do universo, todo o conhecimento de Deus está no fluido cósmico. É a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o Ode ignoto, o éter divino. Então, o Ode, a emanação ódica do Reichenbach, ou o éter, são modificações do fluido cósmico, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Bonito demais, né? Isso é maravilhoso.